Shalom, boa noite. Meu nome é Larissa, eu sou filha do Deus Altíssimo, sou serva do Senhor no Tropa de Elite de Jesus, esse mistério que nasceu do coração do Senhor e que hoje nos traz a oportunidade de estar aqui pela internet falando da verdade que é Cristo, trazendo a palavra que é Cristo. Amém? E depois, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês na descrição do vídeo, depois tem outros vídeos do Tropa, vocês podem estar entrando em contato para conhecer todos os braços ministeriais aí que o Tropa tem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do nome de Jesus. Eu vou confessar para vocês primeiro que eu não tenho um estudo aprofundado. E quando o Senhor me deu ah, essa palavra, eu ia ministrar para os jovens, eu ministrei para os jovens ontem, e eu ia trazer essa palavra para os jovens. E quando eu fui convidada para falar na quinta-feira, o Senhor me deu outra palavra para os jovens e falou, eu vou colocar alguma coisa no seu coração. E desde então ele tem falado tanto, porque isso não é somente um fio, ele desenrola em muitos outros assuntos. Então o que eu vou trazer aqui hoje é uma pincelada sobre tudo que o Senhor colocou no meu coração. E eu prometo que a gente vai voltar a falar mais sobre isso, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, e a gente tem muito que falar sobre isso, amém? Nome é uma coisa séria para Deus. E eu posso dizer para vocês, com certeza, que Deus, o próprio Deus, mudou o nome de Abraão, por exemplo, né? Era Abrão, se tornou Abraão, quando ele prometeu que ele seria pai de multidões, porque esse nome trazia um significado no plano divino. Da mesma maneira, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, marcando com essas pessoas um ato de mudança na identidade. Então, eu posso dizer para vocês que nome é coisa séria para o Senhor. Ele não nomeia à toa. Foi o Senhor que nomeou Isaac, mesmo antes dele nascer, e também nomeou João Batista, e outros tantos citados na Bíblia. Isso porque os nomes trazem em si um significado. Um nome traz representação de quem aquela pessoa é. Talvez na nossa língua, às vezes, não faça muito sentido, mas em hebraico, em aramaico, em grego, tem significados diferentes. E hoje em dia, a gente acaba escolhendo nomes por modismos, por sonoridade, não levando muito em conta o que um nome representa. Só a título de curiosidade, quando eu engravidei, o Maicon queria colocar uns nomes meio estranhos na Maitê. E um deles significava, né, dando um Google ali, significava cheia de riquezas, e o que me remeteu automaticamente para uma menina vaidosa e muito ligada a dinheiro, muito ligada a mamon. E eu falei para ele, não, não vai ser isso. E aí a gente entrou num acordo. Eu fiz uma lista de nomes, e dentro da lista que eu fiz, ele escolheu um nome. E aí eu botei só os nomes assim, que era mais, que eu achava mais maneiro, digamos, né? Mas esse negócio de significado do nome é uma coisa interessante. Eu conheço a história de um casal, por exemplo, que tem levado a filha deles em médicos, em fonoaudiólogos, em psicólogos. A menina tem 5 anos e a menina não fala. O nome dela é Lara. E se a gente der um Google, Lara quer dizer literalmente muda em grego. Ah, daí todas as Laras seriam mudas? Bom, eu não sei se isso é uma regra ou como é que funciona. Mas se Deus mudou o nome de algumas pessoas no decorrer da história, eu resolvi não brincar com isso, né? Escolhi o nome da Maitê ali dentro do que eu achava que era melhor. Mas isso, como eu disse, foi só uma curiosidade. Porque o nome que eu quero falar é aquele que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Ele, quando foi para o Pai, não nos deixou apenas como se fosse só, né? Ele não nos deixou só o Espírito Santo, um conselheiro. Ele nos deixou também uma arma assim empunhada, que é poderosa para vencer qualquer batalha no mundo espiritual, o seu nome. Jesus é a tradução do nome Yeshua, em hebraico, que significa o Senhor salva, ou Deus é salvação. Cristo traduz como Messias, ou Messiá, que eu não sei falar em judaico, em hebraico, mas enfim, significa ungido, ou o rei prometido de Deus. Cristo, portanto, não é nome. Cristo não é sobrenome. Cristo é um título que distingue Jesus de tantos outros Jesus que existiam na época, porque não era um nome raro, era um nome comum.
Então, o Cristo é o Messias, o enviado, e diferenciava Jesus de outros. Quando o anjo visitou Maria e informou que ela ficaria grávida do Messias, ele também a instruiu acerca do nome que ele deveria dar ao bebê. A palavra do Senhor fala lá em Lucas 1, do 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome dele Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Há, porém, comumente uma confusão feita com o nome de Jesus, porque em alguns trechos da Bíblia chamam Jesus de Emanuel. Em Mateus 1, do 21 ao 23, o anjo aparece para José e fala assim: Ela, Maria, dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então aqui a gente vê que o anjo trata com José sobre a mesma pessoa, afirmando que Emanuel, profetizado pelo profeta, né, é o mesmo Jesus que estava no ventre de Maria. Neste caso, Jesus foi o nome dado por Deus. Emanuel, o nome que expressa a natureza, a personalidade do filho de Maria. Jesus também na Bíblia tem outros nomes. E aí, há pouco tempo atrás, tinha uma trend no Instagram, né? Que tinha aquela figurinha ali, agora é a sua vez. E aí, aquela trend era assim: se você estivesse falando com alguém sobre mim e te perguntassem qual Larissa, o que você responderia? E aí tinha a caixinha ali para você ir respondendo, né? Certamente as pessoas iam dizer: ah, a Larissa lá da mãe da Maitê, a Larissa do Tropa, a Larissa filha do João, né? Eu queria que dissessem a Larissa, aquela lá que segue Jesus, a Larissa crente. Eu queria que fosse assim, né? Quando Isaías fala, no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esses são os atributos de Jesus. É como se eles dissessem: aquele Jesus, o Príncipe da Paz, aquele Jesus, o maravilhoso. Eu me emociono de falar de Jesus. O nome não é apenas o nome, mas a representação do que aquela pessoa é. Em 1 João 2,12 fala assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. O meu nome me representa e me define no mundo. Além de mostrar para vocês a importância do nome no mundo espiritual, eu quero também que fique claro a importância do nome de Jesus, porque devemos orar no nome dele, e porque muitas vezes a gente acaba não sendo atendido, mesmo orando no nome dele. Colocar em nome de Jesus no fim da oração não é só uma forma bonita de terminar o nosso discurso com Deus. Não é nenhuma fórmula mágica e não é um mantra. Não é uma coisa que a gente só fala para tentar convencer Deus de nos atender, porque eu estou pedindo no nome de Jesus. Como a própria frase indica, orar no nome de Jesus é tomar o nome do Filho de Deus, em validação da nossa oração. E isso é muito sério. É como se a gente dissesse assim: Senhor, eu estou pedindo na autoridade dele. Quando falamos em nome de alguém, isso significa que a gente fala sob a autoridade de outra pessoa. E não sob a nossa própria autoridade. Orar em nome de Jesus significa reconhecer a autoridade dele diante da minha vida e diante daquela situação que eu estou vivendo. Uma pessoa que verdadeiramente ora em nome de Jesus é aquela que se identifica com os propósitos de Cristo, que obedecem e se comprometem com a palavra. São pessoas que promovem o reino de Deus. Uma oração feita em nome de Jesus tem que ser de acordo com os princípios bíblicos. Indica a vontade da pessoa que ora, que a vontade da pessoa que ora está alinhada aos propósitos de Deus. Então, basicamente, quando a gente ora em nome de Jesus, a gente está dizendo assim: Pai,
lhe apresentamos essa oração sob a autoridade do nosso Senhor Jesus. O que te pedimos nela também é algo que o teu próprio Filho quer, e ele nos autoriza a pedir, para que o objetivo final disso tudo seja para a tua glória. Tem um teólogo que falava assim, ele dizia que uma pessoa que ora em nome de Jesus, da forma correta, jamais deseja uma pessoa que Cristo não gostaria. Não, jamais deseja uma coisa que Cristo não gostaria ou que Cristo não queira. Uma pessoa que ora em nome de Jesus jamais vai pedir alguma coisa que Cristo não concordasse. E é por isso que às vezes a gente ora em nome de Jesus e não é atendido, porque a nossa oração não está alinhada com o que Cristo deseja. Então, a oração corretamente feita no nome de Jesus é respondida, sempre, porque ela jamais será construída sobre bases de interesse próprio, sobre egoísmo. E essa oração sempre será fundamentada nas causas do reino. O próprio Jesus falou, isso está lá em João 14, do 13 ao 15. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus não afirma que qualquer coisa será concedida, como uma mágica, no nome dele. Então, se a gente está pedindo no nome de Jesus, nós devemos fazer as seguintes perguntas. O que eu peço glorifica o Pai? Jesus faria isso? Jesus gostaria que eu estivesse pedindo isso? Isso obedece os mandamentos de Cristo? Percebam isso, porque Jesus nos dá a direção. Ele fala para que o Pai seja glorificado. É na mesma linha quando a gente fala, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Eu não posso me achegar a Deus e pedir para Deus algo que desobedeça a Ele próprio. Eu não posso infringir a santidade do Senhor dessa maneira. Eu não posso pedir para o Senhor nada que não glorifique a Ele e esperar que Ele me atenda. Eu conheço história de pessoas, não daqui do Tropa, tá? Que fique bem claro. O pessoal do Tropa ora direitinho. Histórias que eu não sei se são verídicas, mas pessoas que oram para o Senhor assim, Senhor, ele é o homem da minha vida, Pai. Faz com que ele se separe daquela mulher para ele poder casar comigo. Da onde, gente? Mas é verdade. Tem gente que acaba fazendo coisas como essa. E como? E ainda colocam um em nome de Jesus no final para esperar que o Senhor atenda. Não, isso não existe. Senhor, a fulana anda falando mal de mim, Senhor, faz com que ela quebre a perna, Senhor, queima, em nome de Jesus. Não, Deus não vai atender. Deus não vai atender essa oração. Eu falei ontem para os jovens, às vezes a gente ora pedindo um carro, né? Pai, eu quero esse carro, Pai, eu quero essa cor, o Senhor já falou na tua palavra, tudo que eu pedi em teu nome, o Senhor vai me dar, então me dá esse carro. Mas esse carro, ele vai servir para quê? Ele vai servir para o reino? Ele vai glorificar a Deus ou ele vai glorificar a você? É para a sua vaidade? Nós usamos o poder do nome de Jesus de forma errada. Não somos atendidos porque pedimos mal. Isso está lá em Tiago 4. Eu não sou só eu que estou falando isso, o apóstolo Tiago escreveu. E ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, isso significa que a gente faz mais de 2000 anos que está pedindo errado. A gente continua pedindo mal por motivos errados, de acordo com a nossa concupiscência, e eu estou falando isso de mim. Os meus prazeres e os meus confortos vêm sempre acima do que está escrito na Bíblia. Às vezes eu nem abro a Bíblia para orar. Eu peço o que eu quero. Misericórdia, Pai. Mas nós não somos todos assim, nem todas as orações são dessa forma. Eu não posso generalizar. E aqui eu estou falando daquelas oraçõezinhas de pedincho, né? Daquelas orações que a gente faz mirando no catálogo do Pai Celestial, esperando aquela bênção, né? Mas, e eu estou dizendo isso tudo para vocês, não querendo falar que é um erro a gente pedir o que a gente deseja para o Pai. Não é errado. O Pai gosta de escutar o que a gente tem no nosso coração e o que a gente deseja. Mas nós devemos primeiro olhar as 4 linhas do reino
e pedir dentro dessas 4 linhas. A gente não pode sair pedindo o que a gente quer por aí. Ou, pelo menos, minimamente, não ficar chateado se o pai dizer não. Mas existem também, meus irmãos, alguns outros tipos de oração. E algumas que são mais a cara do tropa. E agora eu quero falar com vocês sobre oração de guerra. Oração de batalha espiritual. Estas são as orações que devemos aprender a usar, o poder do nome de Jesus. Pois é aqui, no campo espiritual, que os demônios correm quando escutam esse nome. Marcos 16, versículos 17 e 18 fala assim: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Jesus deixou o seu nome como uma arma para ser usado no mundo espiritual. E é como se fosse uma procuração, nos autorizando a fazer tudo isso no nome dele, para ele. Por exemplo, eu tenho uma procuração do meu irmão tem uns terrenos aqui em Bombinhas, e eu tenho uma procuração para fazer coisas por ele, vender, né, receber, enfim, aquela coisa toda. O meu irmão confia em mim, e ele me deu essa procuração porque ele confia em mim, para que eu possa fazer esses trâmites para ele, na minha boa fé. Ele sabe que eu não vou passar a perna nele. Eu faço as coisas para ele aqui, mas tudo o que eu faço continua sendo dele. Eu não mexo em nada e pego para mim. É tudo, continua sendo dele. Eu só tenho a procuração que me autoriza a fazer. É isso que o nome de Jesus traz. Poder para fazer através de nós, como participantes da sua obra, para que sejam operados milagres e maravilhas através dessa procuração. É como se Jesus tivesse deixado escrito: a Fabiana, ela pode curar, tá aqui, ó, ela pode curar por mim. Quem cura é ele, mas é a mão da Fabiana que é usada. Amém. A Bíblia fala que ele é o cabeça e nós somos o corpo. A cabeça decide, mas é o corpo que se movimenta. Então, olha que maravilhoso tudo isso. Tudo é dele, e ele nem precisaria que a gente fizesse isso, porque ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, mas ele nos dá, sabe, aquela provinha para a gente poder fazer, para a gente participar da obra dele. Isso me lembra, assim, como um pai que está lá na garagem consertando um carro, e aí ele pede para o filho pequeno: vai lá, pega a chave de boca para mim. Aí o filho corre, vai lá, pega a chave de boca, traz para o pai. É o pai que está consertando, mas é o filho vai lá e se sente todo felizão ajudando, né? Às vezes eu vejo a Maitê aqui no quintal de casa, o Maicon está varrendo ali, juntando as folhas, ela pega a pazinha, ela joga as folhas para cima, ela tenta colocar, ela mais atrapalha que ajuda. Mas ela está ali participando. E participando, ela está aprendendo. E à medida que ela vai crescendo, ela uma hora vai poder fazer isso. Isso serve para nós também. À medida em que a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente vai poder ajudar mais o pai. Mas a gente nunca vai poder fazer sozinho. Isso a gente nunca vai poder fazer sozinho. A obra é dele, a decisão é dele e a unção é dele. Não existe aquela coisa de que o fulano é um ungido de Deus. Não existe ungidão. Nós somos vaso, feito para transbordar. A água entra no vaso, a água não faz parte do vaso. O vaso não se enche sozinho, eu nunca vi um vaso se encher. O vaso, ele recebe, ele não se enche por conta própria. E a água que fica dentro dele não se torna o próprio vaso. Se o vaso furar, a água vai embora. Achar que o vaso é cheio por mérito próprio faz com que haja tanta idolatria por homens dentro da igreja. E não pela unção que está no homem. Nós somos portadores da unção, mas a unção é dele. É ele o ungido de Deus. Ela é dada e retirada de nós, quando o Espírito Santo quiser. Quem cura, quem coloca a mensagem nas nossas bocas,
quem opera milagres, maravilhas, é o próprio Deus. Nós somos um canal, e glória a Deus por isso. Nesse texto de Marcos, ali, 16, ele não fala que a gente precisa fazer uma longa oração pedindo cura pela pessoa. Ele fala, impor as mãos para os doentes e eles serão curados. Ele precisa da mão, ele precisa do corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele precisa de nós para fazer isso. Ele deseja que a gente faça isso. Mas a unção é dele. Quem faz é ele. Afinal, quem tem poder é o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Infelizmente, essas frases acabaram até virando meme, né? Sangue de Jesus tem poder, a gente vê piadinha na internet sobre isso. E hoje em dia, muitas igrejas acabam até se dobrando à facilidade do mundo, pregando só sobre a graça, esquecendo dessa parte da batalha espiritual. Enfim, esquecendo da necessidade de buscar essa santidade, essa transformação, a necessidade de ser vaso. Ninguém mais impõe as mãos, né? Meio fora de moda esse negócio de você sair na rua impondo a mão para as pessoas. Pode dar até cadeia hoje em dia, vai saber. Mas Lucas 17, 21 fala, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Nós não podemos ter medo de usar o nome e a autoridade de Jesus. Nós não podemos ter medo de impor as mãos e falar no nome de Jesus. E quando um filho que crê no evangelho puro e simples, quando um filho, um crente, entende e reconhece a sua identidade, e reconhece que ele pode usar o nome de Jesus diante das dificuldades, ele entende que o nome de Jesus é nome sobre todo nome, e ele se dispõe a ser canal, e aí o vaso transborda, aí maravilhas acontecem. Isso é o que aconteceu com Davi, quando foi enfrentar Golias. Davi não fez uma grande oração e coisa arada, Davi foi no nome do Senhor, dos exércitos, para cima de Golias, gritando e falando o nome do Senhor. Por isso, nós não devemos temer os nossos problemas, nós devemos enfrentá-los, clamando no nome de Jesus. Irmãos, existe uma batalha espiritual pelas nossas vidas. Mas aos que creem é dada essa arma, e por ela que nós vencemos essas batalhas. Eu não sei se alguém aqui na sala já pegou em alguma arma de fogo, mas eu pratico tiro esportivo. E quem já pegou numa arma de fogo, já praticou tiro esportivo, sabe que você não pode simplesmente pegar a arma de qualquer jeito. Você entra no stand, você tem uma postura, você tem uma empunhadura, você tem que aprender a manuseá-la, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, senão o tiro vai sair para o lado errado, não vai acertar o alvo, enfim. Tem que ter uma postura, tem que ter uma empunhadura. E nós temos que nos posicionar. A Bíblia fala que o Senhor treina os nossos dedos. Ele nos dá, inclusive, isso, o treinamento para que a gente possa usar essa arma. Nos posicionar com essa arma, que é o nome de Jesus, nós podemos partir para cima do inimigo com ela em punho, carregada e engatilhada. Muitas vezes, o inimigo aparece e a gente fica meio acuado, meio com medo, meio sem saber o que fazer, né? E tem uma história ali na Bíblia, em Atos 19, versículo 13 ao 16, que fala sobre os filhos de Seva, que andavam expulsando espíritos malignos, andaram fazendo coisa arada lá, e eles tentaram invocar o nome de Jesus, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E aí, esses espíritos responderam para eles, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, a história diz que o endemoniado soltou para cima dele, dominou ele, espancou, enfim, né? Foi coisa. E aí as pessoas dizem assim, né? Já vi muitos pregadores falando assim, esses rapazes não conseguiram expulsar porque eles não tinham unção. Não é unção, irmãos. Eles não conseguiram expulsar demônios porque eles não sabiam quem eles eram. A unção é do Senhor. Eles falaram no nome de Jesus e quando o demônio perguntou, e você quem é?
O demônio viu que eles tremeram de medo. Eu aposto com vocês que se eles tivessem dito, eu sou filho do Deus Altíssimo e não é pela minha palavra, é pela palavra de Jesus que tu vai sair, a história tinha sido outra. Porque eles não tomaram uma posição frente àqueles demônios, e os demônios percebem quando a gente tem medo e carcam para cima de nós. Então, a gente tem que carcar para cima deles. A história tinha sido bem diferente se eles tivessem posicionamento e empunhadura, porque a arma eles tinham. O nome de Jesus eles tinham, eles só não sabiam usar. Nas minhas pesquisas para trazer essa palavra para vocês, e como eu disse para vocês, tem muita coisa a se falar, principalmente nessa área de batalha espiritual, tem muita coisa a se falar. Mas eu fiz algumas pesquisas e eu me deparei com alguns vídeos da África, feiticeiros africanos. Eles voam. Os demônios fazem eles voar. E aí eu pensei, vixe, que no Brasil não tem isso, né? Graças a Deus. Lá os demônios são mais aplicados, né? Mais empenhados. E o Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração isso. Falou assim, lá na África, ele já tem tanto problema, desde que nasce, ele já vê tanta coisa, que lá se o espírito não fizer o bruxo voar, eles não acreditam. Não impressiona ninguém. Aqui no Brasil, um demônio falar grosso já sai medos e correndo. Eu digo para vocês que a unção é do Senhor e que a gente tem que aprender a usar essa unção. E se alguém vier falar grosso pro lado de vocês, vocês podem tacar no nome de Jesus. Não precisa nem falar o seu nome, nem quem você é. É no nome de Jesus. Essa é a arma que a gente tem que aprender a usar. Outra história interessante que eu vi foi de um pastor evangelista. Eu não me lembro o nome, eu não me lembro de onde ele era, mas eu lembro que ele estava tomando banho, né? A história que ele conta é que ele estava tomando banho e ele sentiu uma presença espiritual pesada na casa. E aquilo começou a incomodar ele, ele saiu do banho, quando ele chegou na sala, ele viu sentado no sofá da sala dele o próprio coisa ruim. E o que ele fez? Ele olhou e falou, você é? Achei que era alguma coisa importante. Vai embora em nome de Jesus. E voltou a tomar banho. O homem sabia quem ele era, entendeu? Por que vou dar importância para Satanás? Vai embora, essa casa não é tua, eu não tenho nada para falar contigo, no nome de Jesus, sai daqui. E voltou para tomar o banho dele, pronto. Eu não teria essa calma, né? Eu estou falando para vocês isso, eu acho que eu ia correr 3 dias, 3 noites. Mas esse homem, né, tem muito mais oração que eu aí, né? E por falar em oração, em jejum, a Bíblia também fala que existem certas castas de demônio que só saem com oração e com jejum. Essa frase aparece lá em Marcos 9, 29 e também aparece em Mateus 17 ao 21. Mas essas castas de demônios não se expulsam, senão pela oração e pelo jejum. E aí nessa história também fica uma outra chave importante. Não é o teu jejum que vai expulsar o demônio. Não é o teu jejum que vai fazer alguma coisa. O teu jejum vai te purificar, vai te ajudar a entrar em santificação. O teu jejum vai te aproximar do Senhor. O jejum é para o seu corpo, para aumentar a sua fé, para aumentar a sua afinidade com o Senhor, para que você possa executar a obra. Mas o nome do Senhor Jesus é que faz expulsar o demônio. É ele que é o ungido de Deus. Não é porque você faz mais jejum que eu, que a tua unção será maior que a minha. A sua fé pode ser maior que a minha. O seu tempo de oração pode te trazer mais comunhão com o Senhor. Mas a unção é sempre a mesma. O nome e o poder é do Senhor Jesus. Acontece que aquele que ora mais e jejua mais, alcança mais a santidade. Tem mais sensibilidade, consegue ser esse vaso cheio, transbordante, para poder fazer a obra. O jejum não é um talismã. Eu tinha uma amiga
que quando ela tinha um problema ou quando ela queria resolver um negócio, eu me lembro que a gente uma vez foi para São Paulo e a gente foi numa pizzaria e ela falou, não, eu não posso comer nada de carne, que eu estou fazendo jejum de Daniel. Eu era recém-convertida, eu nunca tinha ouvido falar disso. Não posso, eu estou fazendo jejum de Daniel. Eu falei, jejum de Daniel? Eu falei, não, porque eu quero conseguir tal coisa, e jejum de Daniel é batata, menino, faça jejum de Daniel e dá certo. Jejum não é talismã, não é, eu vou fazer o jejum que vai dar, não é simpatia. O jejum também é algo muito sério. E se a gente não fizer o jejum com oração, também não vai fazer muito sentido. Deus não vai gostar mais daquela pessoa que jejua. Ele está jejuando, eu gosto mais desse filho aqui. Não é assim que funciona. O jejum muda a gente, faz com que a gente se conecte melhor com ele, com que a gente alinhe os nossos desejos, para que a nossa oração faça sentido. Através do jejum, quando a gente está em jejum e a gente está sensível à voz do Espírito Santo em oração, a gente entende o que o Senhor quer. E a gente fala, então tá, Senhor, em nome de Jesus vai acontecer assim, e acontece. Acontece por quê? Porque eu estou alinhada com o desejo do Pai. O jejum faz com que o mundo externo silencie, com que a TV da Simone seja desligada e ela consiga se conectar com o Pai. Consegue um canal direto. Ô, glória! Bom, irmãs, eu teria muito mais coisas para falar para vocês, porque o Senhor tem derramado, derramado, derramado e falado comigo muito, principalmente sobre batalha espiritual. Mas eu prometo que eu vou impartir mais com vocês à medida que eu for recebendo. Para finalizar, eu quero deixar com vocês uma frase do pastor Anderson Silva, que ele fala assim: em nome de Jesus, não é o que você diz no final da oração, é aquilo que você vive na sua vida. Então, que a gente viva em nome de Jesus. Amém?